nossa trajetória na Igreja da Colheita. Obrigado. É uma honra, um prazer estar aqui na casa de Deus, junto com nossos irmãos, para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor e louvá-lo, porque só Ele realmente é digno de honra e de glória. Então, como eu estava dizendo, estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa trajetória na Igreja da Colheita. Quando eu falo nossa, eu falo eu e a minha família, logicamente. Estamos aqui na igreja com o Bispo Renato desde o início, desde a Coab, né, Bispo? É onde iniciamos, e lá tive o prazer de conhecer o Bispo através de dois amigos e passamos a participar dos cultos, a igreja crescendo e cada vez mais nós nos alimentamos daquela palavra. E a igreja crescendo, e chegou o momento quando o bispo apelidou aquele local de Caverna de Adulão, né, bispo? Caverna de Adulão quer dizer prazo de validade vencida, porque era um local que estava ficando já pequeno, espaço pequeno, e precisávamos mudar. E continuamos nessa trajetória com ele, seguindo, né, e aprendendo mais do Evangelho. Então, o bispo, naquela ocasião, ele usava cabelo compridos e amarrado, tipo cabelo amarrado para trás, né, com um rabo de cavalo, e andava numa caminhonete azul, toda adesivada, e nós os conhecemos dessa forma. Nada contra, né? Mas para os nossos padrões, que viemos de outra igreja, fomos convertidos em outra denominação, claro que aquilo um pouco assustava, né? Mas a sua palavra logo nos mostrou que o seu estereótipo não tinha nada a ver, né, com o que realmente ele pregava, que é o que prega até hoje, que é o Evangelho claro, o Evangelho realmente que vem da parte de Deus, né? E cada vez mais nós somos aprendendo, né, e entendendo, e ficando cada vez mais cativados com a palavra vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Bispo Renato. E fomos cada vez mais crescendo e nos edificando, como temos sido edificados até hoje com esta palavra. Então, realmente, Bispo, é um prazer participar desta congregação e ver a igreja cada vez mais crescendo, né? E, para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma das inúmeras mensagens maravilhosas que Deus, que o nosso Senhor Jesus nos trouxe através do bispo. Usou este homem para nos, cada vez mais, nos preparar, crescermos no Evangelho. E eu lembro desta mensagem que eu anotei, que ela fica lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, se os irmãos quiserem ler comigo, Efésios 4, 13 ao 15, ela diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, esta é uma das inúmeras mensagens trazidas pelo Bispo Renato, onde o nosso Senhor Jesus Cristo usa tremendamente
E através destas palavras nós temos cada vez mais crescido, nos edificado e realmente sendo cada vez mais liberto do Evangelho, né? Do Evangelho que aprisiona. Na verdade, nós cada vez mais nos sentimos livres, livres na presença de Deus, livres e ao mesmo tempo aprisionados. Parece paradoxal, mas não é. E o Evangelho de Deus é assim, o Evangelho de Jesus Cristo é assim. Ele nos liberta e ao mesmo tempo Ele nos cativa. Ele nos leva para junto dEle cada vez mais. Então é isto que eu queria deixar, esta mensagem, e dizer realmente que é uma honra e uma felicidade estar participando junto com todos os irmãos. E mais uma vez vamos ouvir uma mensagem que não é coincidência, ela fala que o reino de Deus é em minha família. Então eu gostaria de chamar o Bispo Renato para que fosse mais uma vez usado pelo nosso Senhor Jesus e transmitisse a nossa mensagem. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado, Sinésio, por ter me conduzido com suas palavras ao culto desta noite. Quero saudar a todos os internautas que no mundo todo estão ligados a nós pelo fenômeno da comunicação. São milhares de pessoas em todo o mundo que estão se conectando a nós por este ministério da internet. Eu quero saudar a todos esta noite com a graça e a paz de nosso Senhor. Saudar aos fundamentos eternos, aqueles que antes da fundação do mundo foram eleitos, chamados e predestinados para serem das quais Jesus o é. A Ele, a Jesus, seja a glória para sempre, e a você a graça superabundante dele que em nós opera. Muito bem. Hoje quero falar sobre o reino de Deus em minha família. Esta semana, próxima passada, eu estava envolvido numa questão familiar. Um rapaz sofreu um acidente e nesse acidente ele teve a 4ª vértebra deslocada, com um risco de ficar tetraplégico, com muitos cuidados. Então, ele chegou de Teresina, no período do carnaval, e nós fomos orar por ele. Na verdade, quando cheguei onde ele estava explicando para ele que Jesus nunca mandou que nós orássemos pelos enfermos. A ordem de Jesus foi: curai os enfermos. É mais do que jogo de palavras. A ordem de Jesus foi para que curássemos enfermos. Estava explicando aquele rapaz que não tinha contato com a fé, com sua família, com os amigos que estavam reunidos, e logo, aquele rapaz se encheu de fé, seus olhos brilhavam, e encontrei fé para que ele fosse curado. Logo começamos a ordenar as musculaturas, as vértebras deslocadas que voltassem para o lugar, e de maneira impressionante, quando eu toquei na região do ilíaco, ele começou a se movimentar. O corpo estava parado, mas esta região se movimentava.
E logo, logo que terminamos a oração, eu perguntei a ele, eu sabia o que estava acontecendo, mas perguntei a ele, por que é que você estava mexendo com seu quadril quando eu ordenei ao ilíaco que ele se abrisse para que a coluna encontrasse seu lugar? Ele disse, não, eu não estava me mexendo. Eu não estava me mexendo. Meu corpo estava se movendo sem minha vontade, dizia o rapaz. Eu havia visto. A avó da Natália, noiva do Daniel, também estava vendo. E o pai do rapaz estava vendo, porque estavam de olhos abertos. Pouquinho antes de eu subir aqui, Daniel me chamou, porque ele vinha trazendo notícias. A família ligou para cá agora. Ele acabou de passar por uma bateria de exames. E o médico disse, a quarta vértebra correu, ele não vai mais precisar fazer qualquer tipo de cirurgia. Ele não vai ficar tetraplégico. A coluna se moveu para o lugar que era necessário se mover. Querido, quando Jesus entra, seja qual for o drama da sua família, seja um acidente, uma doença, uma enfermidade, uma tensão, uma crise, um problema de drogas, quando Jesus entra nessa história, Ele entra para mudar. Quero pedir que você, por gentileza, abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo 11. O tema da mensagem desta noite é o reino de Deus em minha família. A vontade de Deus é que em todo lugar que nós formos expostos, este lugar se torne o território do nosso governo. Seja no mais hostil ambiente, seja no ambiente mais promissor, seja no meio das dificuldades, o desejo de Deus sempre será nos promover e estabelecer os ambientes onde nós legitimemos a qualidade de reis sobre a terra. Portanto, nunca tenha medo. Esteja você no lugar onde estiver, a presença de Deus sempre estará em você. E a capacidade de mudar ambientes estará em você. Deus nunca proporcionará ambientes para destruir você, mas para que você cresça. Quando nós cantamos esta canção, que tem me inspirado muito, lhes confesso esses dias, que a unção tudo nos ensina, não precisamos ter medo de homem algum, o teu envio me faz reinar. Esta canção foi escrita por alguém que estava preso. Estava dentro de uma cela quando essa canção foi escrita. Quando eu ouvi esta pessoa declarando que o envio lhe faz reinar, eu me remeti imediatamente a José, que também estava preso, e transformou o ambiente da prisão no seu ambiente de treinamento. Colocou em ordem a cadeia, e no momento seguinte, o governo do Egito se rendeu aos seus pés, e ele se tornou governador do Egito. Então, nunca desperdice os ambientes onde Deus colocar você, ainda que ele pareça um ambiente de escassez. Aproveite este ambiente, extraia tudo dele, faça este ambiente florescer, porque a graça, o mesmo, repita comigo por favor, o mesmo. Vocês estão com tanta força hoje, até me intimidei. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. Você nunca mais, a experiência cristã nos leva a um status, em que nesse status,
você nunca mais estará sozinho na sua vida. A presença de Deus será uma constante na sua vida. Portanto, não se intimide com os ambientes onde você é colocado por Deus. Sempre haverá a possibilidade de reinarmos em vida. Amém? Muito bem. Imagina, versículo 15 do capítulo 11 de Mateus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João, e não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O foco da mensagem de hoje é a indiferença. Imagina, Jesus chorou 2 vezes, por 2 motivos. O primeiro deles por causa da morte de um amigo. Jesus então se derrama, porque seu grande amigo Lázaro havia morrido. Seu coração está sensível com a notícia da morte de Lázaro. É claro que Jesus vai ressuscitá-lo logo depois, mas o impacto daquela notícia faz Jesus chorar. E a segunda vez que você encontra registrado nas Escrituras que Jesus chorou, foi por causa da indiferença. Ele conta essa história no capítulo 11, para falar de uma geração indiferente. Toca-se música e não se dança. Canta-se uma lamentação e ninguém chora. Uma geração indiferente. Vem João Batista, o profeta, e não estou nem aí. Vem Jesus, o Filho de Deus, e também eu não estou nem aí. A indiferença faz Jesus chorar até hoje. No sentido de que a indiferença destrói uma nação, uma geração e uma família. Quando eu falo sobre o reino de Deus em minha família, eu quero focar neste poder destruidor da indiferença. Imagina que famílias inteiras estão sendo destruídas hoje por causa da indiferença. Quero pensar com você sobre algumas trágicas realidades, como por exemplo,
Há filhos que estão se perdendo hoje. E a minha mensagem não tem o foco do moralismo, não tem a força de uma exposição teológica, é só uma reflexão. A liberação de uma dor de quem educa e de quem ensina. Eu quero repartir com você uma aflição, uma angústia que consome meu coração quando eu paro para pensar e me aprofundar nos relacionamentos. É que hoje eu tenho visto famílias inteiras sendo dizimadas por causa da indiferença. Mulheres que estão perdendo seus maridos, porque para elas é indiferente, não são capazes de elogiá-los, não são capazes de incentivá-los. Quantos homens hoje estão paralisados, porque sua mulher não o apoia, porque não há uma palavra de incentivo, do tipo: você vai conseguir, meu amor, não desista, eu estou com você, não para no meio do caminho, nós vamos até o fim nessa jornada, meu marido, você não estará sozinho. Quantos homens hoje não têm uma palavra, é indiferente se eles avançam ou se recuam, não recebem uma palavra de ânimo, não há coração que suporte a indiferença. Primo da indiferença é o desprezo. O desprezo é ignorar a realidade do outro. Muito próximo da indiferença estará o desprezo. A maior dor de uma mulher é ser desprezada. Muito mais do que ser agredida fisicamente, é o desprezo. Quantos maridos hoje estão perdendo suas esposas porque não são capazes de comprar um vestido novo, um presente, um jantar, uma palavra terna, um afago? Sinceramente, conhecendo um pouco da estrutura mental de um ser humano, nós queremos muito menos dinheiro e muito mais atenção. Estamos precisando muito mais de carinho do que poder econômico. Nós somos capazes de permanecer só pela fidelidade, não pela troca, pela permuta, mas pelo desejo de estar ali. Mas quantas famílias estão se diluindo, relacionamentos que estão acabando, porque não há uma palavra de apreço, um elogio. Eu tenho repetidamente dito isto, para que minha fala seja de alguma forma um paradigma para você. Minha mulher nunca ouvirá de outro homem aquilo que ela deve ouvir da minha boca. Quando em Efésios capítulo 5, Paulo diz que a igreja seria lavada pela palavra, ele faz uma mistura, é como um liquidificador que ele bota Cristo, a igreja, o marido, a mulher, e ora, a gente nem sabe muito bem se ele está falando de Cristo e a igreja ou se do marido e da mulher. É um balacobaco, uma mistura que ele faz em Efésios 5. E quando, esta semana ainda, eu estava lendo, eu capturei esta história, de que a igreja está sendo lavada pela palavra, para ser apresentada uma igreja perfeita, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. A lavagem pela palavra tira a ruga, tira o defeito, torna uma pessoa perfeita.
Numa crise no meio dos fariseus, Jesus chega para os seus discípulos criticados porque não estavam lavando as mãos para comer. Jesus diz para eles: não se preocupem, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho limpado vocês, pela palavra que tenho dito a vocês, vocês já estão limpos. Então palavras são capazes de limpar. E quando eu li esse texto de Efésios capítulo 5, eu fiz uma conexão e pensei: meu Deus, se todo marido lavasse a sua mulher pela palavra, nós teríamos relações mais perfeitas. Mas você não diz nada. Ela se arruma, muda o penteado, gasta o din-din todo naquela escova. Eu não estou muito atento como é o nome da escova. QD Divina. Progressiva, regressiva, extensiva. Se esforça. Bota pimenta na boca para parecer com a Angelina Jolie, fica com a boca arrebitada. Não, tem umas técnicas que eu li. Negócio de bala de hortelã com não sei o que e tal, faz a boca estufar. Ela se programa toda. E você não fala nada. Ei, alguém vai falar. Alguém vai falar. Não tenha dúvida disso. E neste comércio, quem mais fala, mais conquista. Não perca uma oportunidade de consolidar sua relação. Lave. E nesta relação aqui, eu quero dizer, lave não só a sua mulher, mas lave seus filhos pela palavra. Tem filhos que só vão saber que são bons quando forem embora de casa. Meu Deus do céu, para que eu fui falar isso? Não deixe seus filhos irem embora antes que eles ouçam como eles são importantes na tua vida. Não seja indiferente. O menino só falta ficar nu para chamar a tua atenção. Vai fumar uma maconha para chamar a sua atenção. Vai tomar todas as cachaças do bar para chamar a tua atenção. E a única coisa que você faz é tratar com a rebeldia. Não ama. Esta semana, João, no encontro de educadores, Deus nos deu uma bela oportunidade. Estivemos com cerca de 500 a 600 educadores da região de Viana, expostos à operação da palavra. E no final, na sessão de perguntas, uma mãe, professora, dizia: meu filho é rebelde. Eu tenho alunos rebeldes. O que fazer com a rebeldia do meu filho? E eu dizia: senhora, haverá um momento que o único método para mudar a estrutura emocional, para mudar os rumos da história dos nossos pares, será amar. Ame, ame, ame e ame. E depois de ter amado tudo, continue amando, e amando, e amando, e amando. Há meninos e meninas que não estão dentro do mesmo estereótipo que nós desenhamos para os nossos filhos. Terão preferências diferentes das nossas. Terão aptidões diferentes das nossas aptidões. Farão escolhas que nós não programamos. Muitos serão os motivos que os levarão a isso. Alguns terão comportamentos que nós não gostaríamos que tivessem.
Só tem um jeito: amar. Amar, amar e amar. Quando a preferência sexual não for a que você escolheu, quando o time de futebol não for o mesmo que o seu, quando a carreira profissional não for a que você desenhou, quando o comportamento não for exatamente aquele que você programou para que ele tivesse, só te restará uma condição: amar incondicionalmente. Não o deixe ou a deixe se sentir diferente. Lave seu marido pela palavra, senhora. Lave seus filhos pela palavra. Lave sua mulher pela palavra. Deixe-os perceber que tem diferença, que a vida deles é mais importante do que aquilo que eles fazem. Imagina, Deus não nos ama porque somos bonzinhos. Deus não nos ama porque jogamos no time dele. Deus não nos ama porque somos bem comportados. Ele nos amará ainda que nós estejamos infiéis no trato dele. Ele será fiel, diz São Paulo para seu discípulo Timóteo. Ele será fiel ainda que nós sejamos infiéis. E a fidelidade dele na prática da minha infidelidade me constrange tanto que eu não consigo mais ser infiel por causa da fidelidade dele. Há destinos que vão ser reprogramados só porque faz diferença para você. Meu irmão, lute por esta família. Mate um leão, mate uma ursa, mas não abra mão daquilo que Deus der a você. Seus filhos podem não ser aqueles crentezinhos que você programou que eles fossem, bem comportados, como você desenhou, mas pelo amor de Deus, saíram de dentro de você, são dádivas de Deus para a tua vida. Lave esse menino todo dia pela palavra, lave esta menina todo dia. Quando vier com aquela notinha muquirana mostrar para você, não faça um jeito indiferente de ser, não é? Quando vier com aquele setezinho magro, você não diga para ele: ah, isso é assim mesmo, você não faz mais do que sua obrigação. Meu irmão, coloque esse menino lá em cima, de meu amor, hoje é 7, amanhã é 8, depois é 9, depois é 10, vai ser uma loucura. Você é um homem de sucesso, você é uma mulher vai lavando este menino pela palavra. Não faça ele se sentir como um ser indiferente. Ele vai andar para trás, mas quando ele se sente diferente no contexto, ah, meu irmão, você não sabe o que você está plantando dentro de casa. Pode ser que o herói esteja dentro da sua casa. Linkando com a mensagem de domingo passado, há um rei dentro da nossa casa. Não despreze o potencial que Deus der a você. Deus deu a você recursos e tesouros enormes, estão perto de você. Não imagina que a grama do vizinho é mais verdinha. Comece a tratar da sua. Comece a zelar pelo que é seu. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu estou ficando quase com a barriga de tanquinho, só para o meu amor. Ela começou a me lavar pela palavra, e eu me senti mais bonito do que eu estava. Ela me chamava de um coroa enxuto, e eu estava todo molhado. Com a ajuda do doutor Cristiano, com a ajuda da doutora Érica, com a ajuda do Bruno Guerra, eu estou fazendo pilates. Eu não vou abrir a camisa para você não ficar escandalizado, mas já tem um gomo. Para os outros gominhos falta pouco. Bicho, eu estou fazendo abdominal.
uma palavra pode arrancar 100 quilos dos ombros da tua mulher. Ai! Escuta o que eu estou te falando. Uma palavra pode remoçá-la 10 anos. Uma palavra pode arrancar a ruga. Efésios 5. Efésios 5. A velhice e a ruga são arrancadas pela palavra. Pessoas felizes parecem ser mais novas do que são. Eu, por exemplo, não pareço ter a idade que eu tenho. Porque a química que circula dentro do organismo de uma pessoa contente e feliz faz sua pele rejuvenescer. A gente já tem falado da pessoa apaixonada, como sua pele muda, como seu cabelo muda. Olhe para a pele de um homem apaixonado, de uma mulher apaixonada. Até os poros se abrem. Sim. O cabelo fica mais sedoso. Os olhos brilham. Ainda bem que eu tenho médicos aqui que não me desaprovam, né? Estão entendendo minha receita. Querido, amar será o melhor tratamento de recuperação. Até do câncer. Até do câncer. Quando uma pessoa se sente amada, ela muda. Ela é transformada. Portanto, a indiferença na tua casa pode ser uma arma mortal de destruição. Há pessoas próximas de você que podem estar morrendo por causa da indiferença. Há pessoas que estão tão próximas de você que podem estar sendo destruídas por causa da indiferença. Filhos que vivem o poder da indiferença não só envergonham seus pais, mas criam tensões na sociedade. Filhos amados honram seus pais. Quero falar da indiferença dos pais. Eu vou me concentrar nessa questão da indiferença hoje. Queridos, Deus colocou uma condição para longevidade e prosperidade na relação pais e filhos. Filhos que geram relações não indiferentes com os pais, têm vida longa e prosperam financeiramente. Deixa eu falar para você de um mistério. Há pessoas que não conseguem explicar. Matematicamente falando, a conta não se encaixa, porque faz tudo certo, se esforça extremamente, mas não conseguem prosperar. A enfermidade nunca sai da sua casa. Eu encontrei uma resposta, não há resposta, mas uma resposta. É que filhos desobedientes, que desonram seus pais, vivem menos e prosperam menos. Os pais envelhecem, mas não emburrecem. Os pais que envelhecem geram maturidade. Nós temos uma cultura de desprezo com os mais velhos. No mundo empresarial, o homem começa a alcançar o ápice da sua vida profissional aos 50 anos. E quantos filhos, quando os pais chegam aos 50 anos, o ápice da sua capacidade emocional, deixaram de ser príncipes para serem reis. E porque estão no pleno estado de maturidade, esta cultura do esvaziamento da honra faz com que os pais sejam ultrapassados. Maturidade não é um estado ultrapassado de ser. Quando os pais chegam no estado da paternidade, isso significa que eles tiveram algumas experiências que os filhos não tiveram. Maturidade. Imagina que Paulo propõe uma carreira de pais que andam deixando suas marcas para que seus filhos não errem o caminho.
Eu morei num lugar muito bonito, bem diante de uma praia linda, um arquipélago de 33 ilhas, um lugar paradisíaco. E bem à esquerda desta linda praia, havia um mangue. E para lá do mangue tinha uma praia deserta, ninguém ia. E eu gostava muito daquele lugar. Eu às vezes ia para lá sozinho, para orar, para chorar, para gritar, para espernear. Mas às vezes ia com os meninos que eram pequenos, Sara, Lucas e Daniel. O mangue, ele reservava alguns perigos, por causa do lixo que se acumulava. Havia muito gargalo, muita garrafa velha, muita lata velha. Então, a minha estratégia era, eu vou na frente, e vou pisando, e vocês, vêm atrás. Vocês não errem o caminho, porque onde estiver a minha pegada, ali estará também a segurança de vocês. E assim eles não sofreram acidente nesse percurso. É desta maneira que a coisa vai funcionando. Se você quiser ter vida longa e prosperar financeiramente, aprenda a honrar os seus pais. Aprenda a seguir o caminho deles. Por favor, tire o som aqui 1 minuto, venha cá rapidamente. Hoje, quando eu vinha para cá, eu estava pensando, meu Deus, precisamos gerar uma onda de arrependimento dentro da nossa casa. Eu não sei exatamente se na sua, mas na casa de um monte de gente que eu conheço, e alguns de vocês estão incluídos nisso, então aqui não está uma profecia, está um conhecimento. Penso que precisamos nos arrepender do trato que temos dado às nossas mulheres, do trato que vós tens dado a vossos maridos, e nós o trato que temos dado aos nossos filhos, porque às vezes são como pessoas comuns. Queridos, nós não estamos com pessoas comuns dentro de casa, nós estamos com pessoas supra-excelentes dentro da nossa casa. Se nós fizermos os investimentos adequados, os reis que estão lá dentro vão ter um modelo de governo. Deus não deu a sua casa para ela virar uma bagunça. Deus não te deu uma família para que ela vire de pernas para o ar. Deus deu a você um ambiente de governo. Não o ambiente dos músculos, não um octógono. Deu a você um ambiente de governo. Não perca a oportunidade de ser um modelo para aquela menina. Ela precisa aprender a reinar e você é a rainha para ensinar aquela princesa a como se portar na vida. Você é um rei e deve ensinar aqueles meninos como é que se governa sobre hostilidades. A indiferença não pode tomar conta da sua vida. Sempre haverá choro quando a indiferença prevalece dentro de uma relação. Eu outro dia li um texto, Salmo 2, versículo 12. É claro que com um foco pastoral e não teológico sobre esse texto, que diz: beijai o filho para que ele não se irrite e não pereça no caminho. Há filhos que precisam ser beijados. Tem gente aqui que nunca foi beijado pelo pai. Eu me aproximei de um rapaz outro dia e fui beijá-lo. Ele disse: homem não beija homem. Homem não beija homem. Não tem sensibilidade, não tem carinho,
não tem fraternidade, não sabe dar um ósculo. Por que o beijo tem que estar ligado à sexualidade e não à afetividade? Porque crescemos na base da chibata, sem afetividades, sem respeito. Filhos precisam ser beijados. Filhos que são beijados aprendem a beijar, a transmitir afeto, a gerar fraternidade. Seres equilibrados, que não lidam com desequilíbrio na vida afetiva. Então, eu penso o seguinte: há uma releitura que precisa ser feita. A releitura dos meus relacionamentos. A releitura do meu relacionamento com minha esposa. Não é que eu não tenha feito ou não esteja fazendo. Esse último ano, por exemplo, nós temos mudado muitas coisas, né, minha filha? Ao longo dos anos, mas especificamente esse ano, nós demos um salto. Este salto foi resultado de uma releitura. Venha cá, por favor, meu amor. Imagina, gente. Suba aqui. Deixa a câmera focalizar você, porque quem está em casa vai querer te ver também. Imagina. Nós estamos casados. Ela não é mais alta que eu não, é o saltinho dela, tudo bem? Para eu não perder o rebolado, fica aqui, meu amor. Não, fica aí. Tá louco. Nós estamos casados há 28 anos. Esta mulher já passou dias de horror comigo, na vida. Passamos apertos, dificuldades, necessidades, carências. Estamos há 28 anos juntos. Nesses 28 anos, eu não posso me esquecer de que quando ela se casou comigo, ela tinha 21. Agora você está fazendo a conta, é? Já é uma cinquentona, nem parece. Eu me casei com uma mocinha de 21 anos, que nem me conhecia tão bem assim, porque parte de mim só foi revelado no meio do caminho. Claro, minha avó dizia: quem te conhece não te compra. Ela não me conhecia, por isso me comprou. Imagina se hoje eu tenho condições, eu quando olho para ela não posso me esquecer, não só dos filhos que ela me deu, mas da vida que ela me deu. Quando eu falo da morte, não é um jogo de palavras e de sentimentalismos. Para que eu vivesse em algum momento da minha vida, foi necessário ela morrer. Eu só pude viver porque ela morreu. Quantas vezes, inúmeras, todos me abandonaram, mas ela não. Ela permaneceu, me incentivou, orou por mim. Você imagina, se na hora que ela não suporta, se eu não tenho que morrer na dimensão dela? Quantas vezes ela morreu por mim? E tantas outras eu morri por ela. Momentos que eu tenho certeza, ela não conseguiria se eu não tivesse tomado uma decisão de morrer. De dizer: meu amor, estou aqui, uma ponte para a tua vida, vamos atravessar. Quando nós estabelecemos uma família, precisamos entender o valor que essa família tem. Eu me lembro, desculpe aqui, eu vou contar uma historinha lastimável. Eu me lembro de que às vezes, no varal, as calcinhas dela estavam com elástico frouxo. E eu não estava nem aí. Ei,
eu não estava nem aí. Eu estou contando para você com vergonha, tanto de mim quanto dela, mas se eu não me expor, você vai achar que o Evangelho é uma brincadeira e que eu não tenho problemas e que o Evangelho resolve o problema dos outros e não o nosso. Então estou me expondo para que você possa de alguma forma se identificar. Porque muita mulher de calcinha com elástico frouxo e buraco na calcinha deve ter por aí. Nossos irmãos na Europa devem estar rindo aí, não é? Mas aqui no Brasil acontece. É na Europa não. Eu não posso me esquecer disso. Portanto, pelo amor de Deus, não seja indiferente com sua família. O reino de Deus tem que descer na sua casa. O reino de Deus e a igreja tem alguma coisa a ver, mas não tem tudo a ver. A igreja não é dona do reino de Deus. O reino de Deus, ele se manifesta na nossa vida entre os cultos. Não é aqui que a nossa espiritualidade é medida. Aqui todo mundo tem cara de bonzinho. Olha para o cara que está do teu lado aí. Cara de bonzinho que ele tem. Não? Nem erra. A nossa espiritualidade é medida nas tensões da nossa casa. É ali que de verdade nós somos quem somos. Portanto, querido, precisa haver uma reavaliação dos nossos relacionamentos. Quando Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Qual terra é? A terra onde você estiver. Seja a terra da tua casa, a terra do teu trabalho, do ambiente da tua vida profissional. O reino de Deus precisa entrar dentro da nossa casa, gente. Chega dessa falsidade de vida de igreja só dentro do ambiente do culto. Isso é hipocrisia, não pode ser experimentado por nós. Nós temos crescido e sido amadurecidos pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho ou é para ser vivido com a cara toda, com o pé dentro do caminho, ou este Evangelho não merece ser vivido. Vai fazer outra coisa, porque religião é um xarope. Liturgia é um atropelo. A vida cristã só tem sentido quando você mergulha dentro dela para viver na pureza e na intensidade do Evangelho. Isso é experimentado dentro de casa. Sua vida precisa ser uma carta viva. Seus filhos precisam ter acesso ao Evangelho que está em você. Sua mulher precisa ver o Cristo manifesto na sua vida. Portanto, em nome de Jesus, vamos quebrar todas as resistências que havia em Jerusalém, em Corazim, em Cafarnaum. Vamos abrir o nosso coração e que o reino de Deus venha sobre nossa casa, sobre nossa família, com todo o poder e toda a autoridade. Ame de todo o teu coração. Não se preocupe, o destino de cada um dos teus está nas potentes mãos de Deus. Deus é todo poderoso. Ame incondicionalmente. Governe sobre o lugar onde você está. Seja intenso no amor e na relação familiar. Até os pássaros estão aprovando nossa mensagem esta noite, não? Nesse bate-papo, eu não imagino, e nem quero imaginar, que você possa chorar, mas que você possa ir para a sua casa. Esta semana um homem me procurou e me disse: bispo, tem 2 semanas que eu não durmo por causa de uma palavra que eu ouvi o senhor pregando.
Eu disse, meu Deus, que bom que ele não consegue dormir. Eu quero pedir a Deus uma coisa, que gere insônia em você, que te maltrate essa noite, que te fustigue essa noite, mas que gere dentro de você uma atitude mais solidária. Quando ela não puder, faça por ela. Quando esses meninos não puderem, ande mais uma milha com eles. Deixa eles perceberem que com ou sem, você vai estar ali. Lute por eles. Lute por sua família. O reino de Deus tem que se manifestar dentro da sua casa. Eu tenho assistido a tragédia de ver que grande parte dos filhos de líderes religiosos estão desviados. É uma constatação trágica. E eu aprendi cedo, porque nós, líderes religiosos, temos uma sensação de que os outros são mais importantes do que os de casa. E pouco tempo a gente gasta dentro de casa. Um dia, e eu termino com essa história, meus filhos eram pequenos, mas com já alguma ideia de verdade e de realidade. Um dia, eu fui chamado para conversar com eles. Acho que era a Sara que estava comandando essa reunião, mas estava Lucas e Daniel. A mente deles era tão tenrazinha que nem sei se eles se lembram exatamente disso, mas a minha não pôde esquecer. Nesta reunião, eles disseram: papai, os outros da rua são mais importantes do que nós. Você gasta mais tempo com os da rua do que conosco. Porque perto daquele dia, uma mulher bateu na porta da minha casa, era uma moça que frequentava a igreja, com um conflito muito comum dela. Ela não deixou de ter conflito depois daquele dia, continuou com os mesmos conflitos. Nós tínhamos combinado de ir à praia. Lá estavam eles com um baldinho na mão, Clarice arrumada, e aquela mulher disse: precisava falar com o senhor. Eu disse: nós estamos de saída. Ela disse: só um minutinho. Esse minutinho levou, sei lá, 4 horas. Foi um escândalo, 4 horas. Toda hora as crianças vinham com um baldinho, olhava assim, e me via conversando com aquela mulher, e voltava para cá, para dentro de casa. 4 horas. Conclusão: não fomos mais à praia. Mas isso se repetia muitas vezes. E eles descobriram que os outros eram mais importantes do que eles. Quando eu ouvi isso daquelas crianças, eu disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo com minha família? Nesse dia eu me despertei a tempo e pude reverter alguns quadros. Mas quantos hoje estão ganhando a batalha e perdendo a família? Estão ganhando nomes notáveis, estão perdendo seus filhos. Estão ganhando notoriedade pública, se tornando políticos respeitáveis dentro da nação, mas perdendo sua família. Quantos empresários hoje, queridos, estão ganhando muito dinheiro e saindo por entre seus dedos seus filhinhos, suas filhinhas, suas esposas, seus esposos? Não, não vale a pena. Tem que haver diferença. E a diferença está num posicionamento claro da minha vida e da sua vida. Quero chamar você, filho de Deus, filha de Deus, menino e moça. Faça a diferença. Deixe a diferença aparecer nos teus relacionamentos. Namorados que tanto faz. Eu queria terminar com aquela história, mas vou terminar com essa. Eu, quando olhei minha esposa, ela era namorada de um amigo meu.
Pensa num cara bonito, um gentleman. E eu, que vós me conhece, eu olhava para essa moça, mas era inacessível. Mas fiquei ligado. Um dia, ela disse, briguei com o namorado. Qual foi o problema? Ele foi ao cinema, com as irmãs e não me levou. Falei, minha irmã, claro, isso é um estúpido, isso não presta. Tu vai casar com um cara desse? Não, se fosse eu levava todo dia no cinema. A indiferença dele me promoveu. Tem sempre alguém de olho nos nossos filhos. Tem sempre alguém de olho em vosso marido. Tem sempre alguém de olho em vossa esposa. Sempre alguém olhando vossa namorada. Portanto, querido, dê seu trato. Quando ela pensar em ouvir alguma coisa, você já disse. Quando ela necessitar de alguma coisa, você já fez. Eu nasci para servir minha mulher. Você precisa aprender a paparicar seus pares. Minha avó tinha uma ideia assim: não diga para mulher nenhuma que tu está apaixonado, senão tu está roubado. Que conselho daquela senhora? Ela ouve todo dia, todo dia, todo dia. Ela não pode ter dúvida, porque a dúvida cria um buraco desse tamanho. Ela não tem dúvida, ninguém tem dúvida, porque eu não falo só na presença dela. Se ela estiver longe, eu vou logo falando. Se tiver algum urubu, vai ser espantado, meu irmão, que eu vou logo proclamando: eu amo minha mulher, ela é cheirosa, bonita, agradável, eu a amo. Pronto. Se tiver algum seca-pimenteira, vai murchar o olho. Compreendes? Que Deus dê a você a graça de transitar em ambientes onde você de fato vai reinar e governar, onde o reino de Deus estará presente. Sua casa é o ambiente do seu governo. Não abra mão de governar sobre sua casa, presidir sobre as tensões. Seja você um algodão entre os cristais dentro da sua casa. Que Deus, através da sua vida, traga a sua glória e o reino de Deus prevaleça sobre os quatro cantos da sua casa. Amém. Deus abençoe você sobremaneira.